Pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAL. Estou aqui no canal hoje para a gente falar sobre mais um ativo aí que faz parte da composição da Top Dividendos XP para novembro de 2020. Para quem não sabe, trata-se de uma carteira de dividendos recomendada pelos analistas da XP. São 5 ativos, cada um com peso de 20% na carteira. E a ideia hoje é a gente falar sobre mais um destes ativos. Antes da gente começar o vídeo, acho que vale a pena a gente falar qual é a lógica, né, dessa carteira, as principais características, né, que são buscadas pelos analistas. Primeiro, perspectiva de pagamento contínuo de dividendos. Então, ativos, né, que tenham muitas vezes um fluxo de caixa estável, um negócio já bem gerido e com baixa necessidade de reinvestimento. Um dividend yield atrativo, ou seja, o retorno sob a forma de dividendos e outros proventos deve ser interessante, deve ser relevante. A gestão de qualidade, um modelo de negócio sólido. Então, é aquilo que a gente falou, né? A empresa, para ela distribuir dividendos, ela tem que dar lucro, então ela precisa ter uma gestão eficiente. E por fim, né, uma natureza mais defensiva. Então, geralmente, vamos falar de ativos mais acíclicos. Eu acho que aqui vale aquela máxima, né? No médio e longo prazo, quem mais ganha é quem menos perde. Então, é isso que o investidor de dividendos, geralmente, ele trabalha. Porque em momentos que a economia estiver mais cíclica, ele provavelmente vai ganhar menos, ele vai subir menos. Porém, em momentos de realização, esses ativos eles também tendem a cair menos. Então, no médio e longo prazo, essa relação de menos alta com menos queda, muitas vezes acaba gerando um alfa com relação aí aos principais, né, indexadores, como o Ibovespa e outros. Bom, qual empresa nós vamos falar, gente? Nós vamos falar da Engie Brasil, ticker EG3. Para quem não sabe, tá, gente? A Engie Brasil é a maior empresa privada de geração de energia elétrica. Hoje ela possui 11 usinas hidrelétricas, 3 termoelétricas, 3 complexos eólicos, 3 usinas a biomassa, 2 pequenas centrais hidrelétricas e 2 usinas solares. Para quem não sabe, gente, o setor de forma geral, o setor elétrico a gente pode quebrar em dois, que é a geração de energia e a transmissão. Geração, então, é uma empresa que gera e comercializa energia. Transmissão é a empresa aí que coloca a infraestrutura para a transmissão. De forma geral, a geração ela possui um pouco mais de risco, porém possui margens melhores, enquanto a transmissão, né, ela possui margens menores, porém o risco é extremamente baixo, porque o que a empresa precisa é garantir a infraestrutura para que a energia possa circular com contratos extremamente longos e um risco de crédito baixo. Então a Engie, ela faz parte aí do primeiro grupo. Pois bem, e por que ela está na carteira da XP? Basicamente, então, o primeiro ponto, né, gente, é a gente falar do posicionamento da XP. Atualmente ele é neutro, tá? Então, se o investidor quiser montar a carteira de forma integral, pode comprar todos os 5 ativos, mas se o investidor quiser fazer market time, apesar de ser uma boa empresa, a recomendação dela está como neutro, muito mais pela questão de preço. Porém, os fundamentos de médio e longo prazo eles são positivos para a empresa. O que são os pontos interessantes da Engie? Tá? Primeiro, é a capacidade diferenciada de se proteger dos efeitos de baixa incidência de chuvas. Então, para uma empresa que tem uma boa capacidade de geração na parte hidrelétrica, isso é extremamente importante. Outro ponto é que ela está expandindo, né, a atuação dela para o setor de transmissão de energia, que é aquele setor mais defensivo, apesar das margens menores, e o transporte de gás. Então, desculpa, pessoal. Então, a Engie, ela basicamente fez uma aquisição, né, da TAG, né, da transportadora de gás da Petro. Então, está tendo aí uma diversificação nas suas linhas de negócio, mesmo que continuando em setores correlatos, né, que é a parte de energia. Outro ponto interessante, né, gente, que a capacidade de pagamento da empresa, segundo os analistas da XP, ela provavelmente deve gerar em torno de 56% da capacidade, né, ante os 100% que geralmente ela entregava. Isso deve acontecer no ano de 2020, porém, há uma expectativa que em 2021 essa distribuição de dividendos ela deve se normalizar. E numa situação onde 100% dos lucros são distribuídos, a expectativa de dividend yield entre 2021 e 2022 ela gira em torno de 9,1%. Gente, 9,1%. Mesmo que a taxa básica de juros que a gente tenha
uma eventual escalada que provavelmente deve acontecer no médio e longo prazo. Não acredito que esses 2% que a gente trabalha hoje sejam sustentáveis. A gente está falando aí, se for para 4,5%, vai ser 200% do CDI, apenas em dividendos. Fora o crescimento, né, que os ativos reais eles nos propiciam, né, a correção de inflação. Então, 9,1% em dividendos é, sem dúvida, um número muito, muito, muito alto. Falando de cenários, né, pessoal? Então, nós temos um cenário otimista, o cenário base e o cenário pessimista. No cenário base, o preço-alvo da empresa é de R$ 41,00 por ação. Na verdade, então, ele é um pouco mais baixo do que está atualmente. Em torno aí de 4 ou... Deixa eu ver quanto que está agora. Atualmente, o ativo está R$ 43,60, né? Fechamento de hoje, então 6% abaixo. Está basicamente dentro da margem de erro do preço atual. Então, dá para dizer que no cenário base o investidor está comprando a empresa pelo preço dentro de um desvio padrão, pelo preço correto. Sendo que vale lembrar que os cenários eles podem se alterar e até por isso que a gente tem a recomendação como neutra na XP. Um cenário pessimista contempla o preço-alvo de R$ 38,00, então a gente tem um downside aí relevante, assumindo um cenário hidrológico adverso, né, onde a gente tenha problema com chuvas e a capacidade hidrelétrica da empresa ela seja comprometida, e uma curva de juros, né, 100 bases acima das estimativas da XP. Então, uma desancoragem aí do fiscal que faça com que a curva saia de controle, mais riscos hidrológicos podem derrubar a cotação da ação num cenário pessimista. Por outro lado, no cenário otimista, o preço-alvo de 44, assumindo uma curva de juros 100 bases abaixo das estimativas. Então, que a gente consiga ancorar bem o fiscal e que, inclusive, talvez algumas reformas estruturais saiam melhor do que o esperado. Então, de forma geral, dá para dizer que no cenário de valorização, a gente tem aí uma assimetria negativa no papel. Então, onde caso as coisas saiam mal, a gente tem muito mais a perder do que a ganhar se elas saiam bem. Por outro lado, se o investidor está interessado num ativo de qualidade, gerador de renda e for distribuir isso dentro de uma carteira, pode fazer sentido sim ele já montar a carteira completa e fazer a aquisição das ações já no D0. Perfeito, pessoal? Então, e antes da gente finalizar o vídeo, queria mostrar para vocês, né, o caminho do nosso site, como sempre. Vocês entram em exal.com.br e caso vocês queiram ter acesso aos relatórios, cliquem aqui em relatórios grátis. Clicando aqui, vocês vão ser redirecionados para essa página, onde vocês vão poder escolher o assunto do interesse de vocês, bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos e economia. Vocês clicam em acessar relatórios grátis e vão ser redirecionados para essa página, onde vocês podem colocar o nome, melhor e-mail e o celular, WhatsApp. Vocês colocando essas informações, vocês vão ter acesso aos nossos relatórios que são atualizados periodicamente pela nossa equipe. Perfeito? Então, agora sim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de seguir a gente no canal, assim como seguir também nas demais redes sociais como Instagram e de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo. Ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!